Bem-vindos à nossa transmissão do Evangelho da Verdade. Hoje continuo ensinando sobre a autoridade do crente e eu te digo, isso é incrível, isso é muito poderoso e são apenas verdades simples e básicas que todos deveriam saber, mas na minha experiência ministrando às pessoas, pessoas com quem converso, são pouquíssimas as pessoas que entendem isso. E essa é a principal causa, na minha opinião, pela qual as pessoas não estão recebendo de Deus. Elas não entendem que Deus fez a parte dele. Agora cabe a nós crer e tomar posse da autoridade que Deus nos deu e falar e fazer com que o que Deus nos concedeu aconteça. É muito simples o que eu disse e, no entanto, muitas pessoas têm dificuldade em entender. Então, eu tenho esse livro de 240 páginas, estamos pedindo uma doação de qualquer quantia, o que você puder fazer. Temos um resumo também de 50 páginas que lhe enviamos gratuitamente e com frete pago caso você não envie nada. Também tem esse ensino sobre a soberania de Deus, é um livreto de 50 páginas, e eu digo a vocês, isso é algo que eu escrevi nos últimos meses e é uma das melhores coisas que eu já escrevi. Esse é um grande problema e se encaixa perfeitamente. Então, se você acredita que Deus é soberano no sentido de que ele faz o que quer e não importa o que aconteça, é a vontade de Deus, se você acredita nisso, isso basicamente o torna passivo. Não adianta você resistir, não faz sentido você assumir sua autoridade, não adianta você falar ou fazer nada, porque afinal Deus é soberano. Acredito que Deus é soberano, mas não dessa maneira. Não onde Deus faz o que ele quer, e se uma pessoa morre, se uma pessoa fica doente, se algo ruim acontece, isso não poderia ter acontecido sem a aprovação de Deus. Isso não é verdade. Deus nos deu autoridade sobre essa terra, e não é Deus quem permite que as pessoas fiquem doentes, pobres, bêbadas, viciadas e todas essas coisas ruins que vemos acontecendo hoje. Essa não é a vontade de Deus. Mas Deus nos deu autoridade e as pessoas têm a capacidade de escolher. E se escolherem incorretamente, elas perdem para o diabo. Então, se você perdeu alguma coisa, apenas acompanhe. No entanto, eu já abordei muitas coisas básicas do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus criou o homem. Está escrito no verso 28 que ele nos deu domínio e autoridade e nos disse para subjugar a terra. Você sabia que a palavra subjugar significa literalmente superar a resistência? Em outras palavras, você nunca precisaria subjugar nada se tudo estivesse em harmonia. Isso implica que sim, haveria oposição, haveria resistência, mas você é capaz de superar. Você subjuga. E vivemos em um mundo caído. Temos um inimigo que é como um leão que ruge ao derredor buscando a quem possa tragar. Então existe uma resistência. Estamos em uma batalha e você tem que assumir sua autoridade e usá-la. E é triste dizer, mas a maioria dos cristãos foi levado a ser totalmente passivo e pensar: Deus, se tu quiser, poderia me curar. E então eles apenas esperam para ver o que Deus vai fazer. Você vai morrer com esse tipo de atitude. Você tem que saber que Deus já o curou. Você tem que acreditar nisso, você tem que assumir sua autoridade, você tem que resistir ao diabo, resistir à doença, resistir à pobreza, resistir à depressão e parar de ser passivo. Levante-se, use um pouco de fé e resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Não fuja de Deus, não fuja de Deus. É o poder de Deus que está em você. E quando você exercitar isso, Satanás fugirá de você. Em Gênesis capítulo 3, já falei sobre como Deus fez do homem o governante absoluto da terra. Os céus, sim, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Nós nos tornamos o Deus desse mundo. Não com um D maiúsculo, mas nos tornamos o governante absoluto desse mundo. E em Gênesis capítulo 3, verso 1, é onde Satanás veio contra Adão e Eva e os tentou e os levou ao pecado. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: Assim disse Deus: Não comereis de toda a árvore do jardim. Isso se refere a uma serpente falante. Mas em João 8,44, que era Jesus quem falava, ele disse que Satanás é o pai de todas as mentiras. Então, toda mentira que já foi dita nessa terra vem através da inspiração do diabo. Então, aqui, embora esteja falando de uma serpente, Satanás era um ser espiritual e ele não tinha um corpo físico. E para que ele se voltasse contra Adão e Eva, ele teve que fazer com que uma serpente se rendesse a ele. E era ele quem falava através dessa serpente. Deixe-me apenas lhe fazer essa pergunta: por que você acha que Satanás escolheu uma serpente? Era o animal mais astuto e sutil do campo. Por que ele não escolheu um elefante, um tigre, um leão,
algo que pudesse intimidar e forçar Adão e Eva a obedecer. É porque ele não tinha poder contra Adão e Eva. A Escritura diz em Hebreus capítulo 1, verso 14, falando sobre os anjos: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Todos os anjos foram criados para servir ao propósito de Deus, mas especificamente para servir aos homens. Então Satanás não tinha poder para vir e dominar Adão e Eva. Ele teve que então escolher o animal mais astuto. E eu vou dizer algumas coisas aqui que eu poderia literalmente passar semanas defendendo. Eu não vou fazer isso, mas deixe-me dizer que eu não acredito que Deus colocou esse poder demoníaco, esse demônio no jardim para tentar Adão e Eva só para que eles tivessem uma escolha. Para mim, isso seria comparável a um pai que tem um quintal cercado e coloca um tigre ou um leão lá fora e manda os seus filhos pequenos brincarem no quintal e diz: não deixe esse leão pegar você. Isso seria extremamente irresponsável. Eu garanto que se um pai colocasse seu filho em perigo dessa maneira, eu garanto que o governo viria e tiraria essa criança dessa casa. Isso é abuso infantil. Eu não acredito que Deus colocou Adão e Eva no jardim com esse poder demoníaco ali, que estava apenas procurando alguém para devorar. Eu acredito que, em vez disso, quando Satanás veio contra Adão e Eva, ele ainda não havia transgredido contra Deus. Foi aqui que a sua transgressão ocorreu. Foi porque Satanás viu uma fraqueza no que Deus havia feito antes daquele tempo. Não há como Satanás ter vencido diretamente a Deus. Sabe, deixe-me virar aqui e ler essa passagem no livro de Apocalipse. Isso está em Apocalipse, capítulo 12, e fala sobre uma mulher que deu à luz, o que acredito estar falando sobre a nação de Israel, que deu à luz o Messias. E quando isso aconteceu, havia um dragão lá esperando para devorar a criança. Mas a criança foi arrebatada ao céu. E a serpente, ou esse dragão, viu que os seus dias eram curtos, e assim então passou a perseguir o povo de Deus. E aqui diz que Satanás era aquele velho dragão. No verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, ele usa esse simbolismo e diz que o dragão simbolizava Satanás. E então continua dizendo no verso 11 que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Então, a razão pela qual menciono isso é para dizer que as pessoas usam esse verso para dizer que Satanás lançou um terço dos anjos em rebelião com ele. Então, um terço dos anjos foi com o diabo e Satanás simplesmente fez um ataque frontal e atacou a Deus. Agora, antes de mais nada, não me importa se Satanás tivesse 100% dos anjos. Ele não teria sido capaz de vencer a Deus. Deus é quem criou todos os anjos, todos esses seres espirituais, e o Criador tem muito mais poder e autoridade do que qualquer uma de suas criações. Se Satanás tivesse 100% dos anjos se rebelando com ele, ainda assim ele não poderia ter vencido a Deus. É simplesmente estúpido pensar que Satanás fez esse ataque frontal, um ataque direto contra Deus, e que ele foi vencido e então lançado à terra. Eu acredito que seja mais preciso imaginar isso como se uma pessoa entrasse em um banco e dissesse que havia guardas armados, pessoas com metralhadoras e todo tipo de coisa, e o sujeito estivesse totalmente em menor número, e ele passar pela segurança do banco. Mas você sabe o que ele poderia fazer? Ele poderia entrar, fazer um refém, agarrá-lo, colocar uma arma na cabeça dele e dizer: se você fizer alguma coisa comigo, eu matarei esse refém. E mesmo que o assaltante de banco esteja totalmente em menor poder, ele não tem poder para superar as forças superiores. Eles se retirariam porque não queriam machucar o refém, porque nós honramos a vida. Isso já aconteceu muitas vezes quando uma pessoa rouba um banco e faz um refém. Em certo sentido, Satanás não tinha a capacidade de atacar a Deus. O poder de Deus era infinitamente maior, mas o que ele fez foi ir até Adão e Eva. E quando ele consegue que Adão e Eva cedessem a ele e acreditassem em suas mentiras, Adão e Eva se tornam seus reféns. E se Deus tivesse descido e tentado eliminar o diabo pelo que ele fez, Deus também teria que eliminar os reféns, Adão e Eva, porque eles se submeteram voluntariamente ao diabo. Então, acredito que foi aqui que sua transgressão ocorreu.
Sabe, está escrito em Isaías, capítulo 14, deixe-me vir aqui e ler um pouco disso. No capítulo 14 de Isaías fala sobre a transgressão de Lúcifer. No verso 4 diz: Você usará esse provérbio contra o rei da Babilônia e dirá. Então começa a falar, mas aqui no verso 12 ele está falando com o rei da Babilônia, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Então sabemos que Lúcifer era o nome desse anjo caído, criado antes de cair, ok? Então, quando se fala sobre essa profecia contra o rei da Babilônia, acredito que na verdade se está falando sobre Satanás, o poder que estava por trás do homem físico que era o rei da Babilônia. Então, todas essas coisas são ditas contra Lúcifer, contra esse ser angelical. Deixe-me ler algumas das coisas que são ditas aqui. No verso 11 diz assim: A tua pompa foi levada à sepultura, e o ruído dos teus muros, o verme se espalhou debaixo de ti, e os vermes te cobriram, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que abates as nações, pois dizia no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, e subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitados ao inferno, lançado ao abismo. Os que te virem te olharão atentamente e te considerarão, dizendo: É esse o homem que fazia tremer a terra e que abalava os reinos? Então isso revela muita coisa. Diz que o pecado de Satanás ou de Lúcifer era o orgulho. Eu me exaltarei acima das estrelas. Eu vou ser como Deus. Você sabia que o verdadeiro pecado de Lúcifer não foi odiar a Deus, é que ele invejava a Deus. Ele queria a adoração e a aclamação que eram dadas a Deus. E ele não estava disposto a ficar em segundo lugar. Ele queria o lugar de Deus. Ele queria ser Deus. Esse foi o seu pecado. Ele se exaltou e diz que quando o virmos, quando chegarmos ao outro lado, depois que o Senhor vier e estivermos na eternidade, e olharmos para Satanás, essa velha serpente, e olharmos para ele e vermos quão insignificante ele é e o quão despojado ele estava, que Jesus havia derrotado totalmente, vamos olhar e dizer: é esse que tornou a minha vida miserável? É esse quem eu deixei trazer doença, pobreza, medo, depressão e todas essas coisas? E ficaremos simplesmente maravilhados. Acredito que essa é uma das razões pelas quais Deus terá que enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Porque não chegaremos e vemos quanta autoridade e poder tínhamos e quão despojado e derrotado o nosso inimigo estava, e que deixamos esse inimigo derrotado nos causar tanta miséria. Acho que haverá choro e lamentação, e Deus terá que enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Não apenas por causa das coisas que sofremos, mas também por perceber que deixamos um inimigo derrotado nos causar tanta miséria. Então, essa é uma passagem das Escrituras sobre o diabo. Deixe-me abrir também em Ezequiel capítulo 28. E a mesma coisa acontece aqui. Está falando sobre o rei de Tiro. Acredito que... deixe-me ler isso. Diz no verso 11: Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro. Novamente, isso não está falando do homem físico. Ao lermos essas coisas, você verá que elas falam sobre como ele estava em seu estado perfeito no jardim do Éden. Isso certamente não era o rei de Tiro, ok? Está falando sobre o poder que operava por trás dele. Então diz: Levanta essa lamentação sobre o rei de Tiro e diz: Assim diz o Senhor Deus: Tu que era o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa te cobria: o sárdio, o topázio, o diamante, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros foi preparada em ti no dia em que fostes criado. Sabe, não vou entrar em cada detalhe aqui, em todo o hebraico aqui para verificar isso, mas se você procurar essas palavras, a maioria dos comentaristas acredita que esse ser de que ele está falando aqui é Satanás, que estava no jardim do Éden. Tinha literalmente música embutida em seu corpo. É disso que se trata. Os pífaros e os tambores que foram criados nele, eles acreditam que ele literalmente era capaz de fazer música com o seu corpo. Agora, esse não é apenas um ser humano, ok? Esse é um ser angelical.
E algumas pessoas extrapolam a partir disso que provavelmente o diabo era o líder da adoração do céu, e ele estava dando toda essa adoração e louvor a Deus, e ele ficou com ciúmes, e ele queria que viesse a si mesmo, mas nesse verso deixa isso bem claro, diz que quando ele estava no Éden, que não estava falando de um homem, está falando sobre um espírito por detrás dele, cada pedra preciosa era sua cobertura, então lista todas elas, e o que está descrevendo é Satanás em seu estado pré-queda, quando ele ainda era um ser angelical, quando ele ainda era Lúcifer, então está descrevendo em estado perfeito no jardim do Éden. Então você junta todas essas coisas, e eu não acredito que Satanás desafiou o trono de Deus com apenas um terço dos anjos. Não teria funcionado se fosse assim, nem se fosse 100% dos anjos. E aqui ele estava no jardim em seu estado perfeito. Ele ainda estava em seu estado angelical. Ele era Lúcifer naquela época e não Satanás. Então, juntando tudo isso, não acredito que Deus colocou Adão e Eva no jardim e os expôs a essa entidade demoníaca e maligna que estava vindo para devorá-los. Isso teria sido um abuso, teria sido injusto da parte de Deus, mas em vez disso, ele enviou Lúcifer para lá, como um querubim ungido que cobria, que protegia. Ele era um dos anjos de mais alta patente, e de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 14, os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar aqueles que vão herdar a salvação. Lúcifer estava lá para servir Adão e Eva. Ele não tinha poder contra eles, então Deus não precisava se preocupar. Se Adão e Eva não tivessem se submetido a essas mentiras, Lúcifer não teria poder nenhum contra eles. Ele estava lá para servi-los, mas acredito que ele viu que, quando Deus deu a Adão autoridade sobre essa terra, era uma autoridade incondicional, sem letras miúdas, sem como retirá-la. E Lúcifer viu: se eu conseguir fazê-lo ceder a mim, mesmo que lá em Romanos capítulo 6, verso 10, diz assim: estava no coração de Deus, tudo que a palavra faz é revelar o que é verdade no reino espiritual. Romanos 6, como diz antes, 16 diz o seguinte: não sabem que daquele a quem vos apresentam servos para lhe obedecer são servos, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? E assim, quando Lúcifer veio e enganou Adão e Eva, fazendo com que se rendessem a ele, eles o fizeram seus deus. Submeteram-se a ele e tomaram essa autoridade que Deus havia dado aos homens para governar e entregaram nas mãos do diabo. E fomos nós que fizemos do diabo o Deus desse século. Deus não o colocou nessa posição. Deus não lhe deu esse poder. O único poder de Deus que estava em Lúcifer era de servir. Mas Lúcifer nos fez dar a ele o nosso poder. Lúcifer se tornou Satanás. Em certo sentido, você poderia dizer dessa forma: Deus criou Lúcifer, Adão e Eva criaram Satanás. Eles o capacitaram, dando-lhe a autoridade que Deus nos havia dado sobre a terra. Então, nós o capacitamos. Mas isso levanta uma série de pontos. Satanás é um espírito, assim como Deus é espírito. E Deus nos deu autoridade sobre esse mundo físico. Há pessoas que tinham corpos físicos. Jesus até disse isso em João capítulo 5. Ele diz que a razão pela qual ele tinha autoridade para executar julgamento é porque ele diz: eu sou o filho do homem. Filho do homem se refere ao seu corpo físico. Filho de Deus se refere ao seu ser espiritual. Então, o filho do homem está sempre falando sobre esse corpo físico. E ele disse que a razão pela qual tem autoridade nessa terra é por causa desse corpo. Deus é espírito. Jesus disse isso em João capítulo 4, verso 4. E para ele começar a governar e reinar diretamente na terra, ele tinha que ter um corpo físico. É por isso que Jesus teve que se tornar um homem e vir a essa terra. É por causa dessa questão de autoridade. E está também a razão pela qual Satanás não veio diretamente a Adão e Eva. Ele teve que falar através de um animal, porque um ser espiritual não tinha autoridade nessa terra. Aquela serpente tinha mais autoridade do que o diabo, porque tinha um corpo físico. Satanás só pôde fluir através de um corpo físico. E essa é a razão pela qual, quando Jesus expulsou aqueles demônios de uma legião, eles imploraram a Jesus que deixasse entrar nos porcos, porque um porco tem mais autoridade nessa terra do que um espírito demoníaco. Um espírito demoníaco não pode fazer nada, exceto quando uma pessoa ou algo com um corpo físico se submete a ele. Animais podem ficar sob a autoridade de demônios, e isso dará poder a esse demônio para assustar alguém, para morder alguém, para fazer algo, mas sem um corpo físico, os demônios são impotentes. Satanás era impotente. Essa é a razão pela qual ele teve que entrar no animal mais astuto e mais enganoso, porque ele não tinha o poder contra Adão e Eva.
Seu único poder era servi-los. Ele era um espírito ministrador enviado para ministrar em favor daqueles que iriam herdar a salvação.